Registrar server. Nós vamos abordar nesse vídeo como é que é processado um registro SIP. Nesse capítulo você vai aprender a descrever o processo de registro de telefones, como fica guardada a estrutura na tabela de localização, a negociação de tempo de expiração do registro, como desregistrar um usuário e a autenticação do processo de registro. Isso é um pedido de registro. Eu tenho aqui um register. Dentro do campo to vai o endereço do registro, 600.000@cippuls.com, como está aqui o AOR. E no contato vai o endereço IP e porta a serem registrados. Então está aqui dentro do contato, 600.000, o endereço IP e porta. Eu posso ter mais de um contato para um mesmo address of records, como eu estou mostrando aqui. Sequência de autenticação. Para que um registro possa valer, normalmente o registro é autenticado. E aqui é importante entender uma diferença. Aqui tem uma diferença importante. O registro, ele não é um processo de segurança. Ou seja, você não precisa se registrar para fazer uma ligação. O SIP é transacional. Então a transação de invite é autenticada e a transação de register é autenticada. Ou seja, uma vez que você faz o register, você está apenas criando uma entrada na tabela de localização. O registro não é um recurso de segurança. Muito embora em muitos softphones, muitas vezes ele diz, para você ligar você tem que estar registrado. É uma coisa que você pode forçar no proxy, mas não é parte do protocolo. Perfeito? Registro não tem nada a ver com segurança. Registro é informação de localização de usuário. Então, o padrão da sequência é você envia um register, o proxy manda um 401 unauthorized com um challenge, e aí o cliente manda um register com o authorize header, com o cabeçalho de autorização. E aí sim finaliza. A senha nunca passa em texto plano nesse processo de registro. Então tá aqui, esse é um processo de registro, perfeito? Então ele está registrando o que está no campo to, no meu caso aqui 1000.192.168.0.104, perfeito? Aqui o tempo de expiração, e do outro lado o servidor devolve esse registro, e aqui um expires que foi negociado, 120 segundos, por exemplo. Então, existe uma negociação para a expiração de registro. Quem define a expiração de registro, o cliente solicita alguma coisa e o server é que define qual é o tempo máximo, mínimo e o padrão. Então, configurações típicas num SIP proxy. Tempo mínimo de expiração permitido, o tempo máximo de expiração permitido e o tempo padrão, caso nada seja solicitado pelo cliente. Detalhes, alguns detalhes sobre registro. Um address of record pode ter mais de um contato. Né? Não existe padrão para o tempo de envio de um novo pedido de registro, então o tempo que o fabricante usa para re-registrar, ele não é padronizado. Né? Normalmente é feito na meia-vida do tempo de expiração. Né? Reduzindo, se você reduz o tempo de registro, o que acontece? Você força o cliente a registrar mais vezes, você pode piorar ainda o registro. Então, às vezes, quando você tem um problema, você não, vou registrar a cada 60 segundos. Você põe muito mais trabalho em cima do registrar server e isso, às vezes, pode piorar a situação. E o desregistro é feito colocando no campo contact o tempo de expiração zero. Então, a gente vai ver depois na demonstração um pouco disso. Ajustando o horário do cliente. A RFC 3261 também prevê um mecanismo que, se você colocar um campo date no pacote, ele pode ajustar o relógio do telefone ou do softphone solicitado. Preferência entre contatos. Isso ainda é muito pouco usado, mas você pode ter um campo que é igual, que dá preferência entre os contatos. Então, na hora de você ligar, você pode fazer uma ramificação serial entre os contatos da sua tabela, dando preferência a quem tem um Q mais alto. Então vamos à demonstração. Então, para a demonstração aqui, eu preparei um server aqui e preparei também um client. Deixa eu entrar no server. Deixa eu autenticar. Ok, perfeito. Então aqui eu vou usar o OpenCIPS. Como eu disse, esse curso é agnóstico, mas o OpenCIPS me ajuda a mostrar alguns recursos do SIP. Aqui eu tenho o OpenCIPS-CTL UL Show, que mostra a tabela de localização, a User Location Table. Agora aqui no Zoiper,
eu vou entrar em preferências, né? E dentro das preferências eu vou mandar registrar. Registrei, OpenCPS CTL UL Show. Agora eu tenho aqui o registro do contato. Aqui está o contato, 1001@92.180.100.34.154. Perfeito? Transporte ODP, tá tudo aqui dentro do meu sistema. Tempo de expiração, expira em 116 segundos. Posso também desregistrar, vou dar um unregister. Vou fazer de novo OpenCPSTL UL Show. Ok, eu não tenho mais o registro em memória. Vamos dar uma olhada na captura. SNGrep. Ok, então deixa eu subir aqui um pouquinho. Ok, então vamos registrar novamente. Registrei. Então eu tenho 4 mensagens no register aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu agora abrir um pouquinho mais para cá. Então aqui eu tenho a minha mensagem de registro. Então eu tenho o registro, foi o registro normal do sistema, ele pediu expiração em 3.600. Vim para o segundo, unauthorized. Aqui é aquela parte da autenticação, ele deu unauthorized. E nesse campo aqui, www Authenticate, ele mandou um nonce, que é o challenge, que eu mando para o cliente mandar a autorização. Em seguida, o cliente envia um register agora, mas ele envia um header novo, que é o header da autorização. Nessa autorização, ele repete o nonce e cria aqui uma resposta dizendo que o algoritmo é MD5. É exatamente o mesmo sistema do HTTP. Se vocês procurarem MD5 Digest, eles vão mostrar exatamente como é que é formado, como é que é feito o cálculo da resposta baseado no nonce, na URI, no realme, no username. Ele usa todos esses parâmetros para fazer um hash MD5 de autenticação. Então, a senha aqui ela não passa plana. Tá? Na verdade, o server, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a senha, vai pegar o usuário, a URI, mais o nonce e vai gerar uma resposta. Se as duas respostas baterem, ele vai saber que o cliente tem a senha sem ter nunca passado. Se a senha for fraca, esse hash MD5 pode ser quebrado. Por isso é bom que as senhas tenham no mínimo 8 caracteres, é bom maiúscula e minúscula, é bom colocar uma senha o mais forte possível. E em seguida o servidor dá um 200 OK para atender a solicitação. Então esse é o processo de registro. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Opa! Perfeito. Bom, nesse breve vídeo você aprendeu como funciona o processo de registro de um dispositivo SIP.